Olá, nós estamos no Gente que Faz Governo, um espaço dedicado aos prefeitos e empreendedores. Prefeitos que investem em ações de desenvolvimento econômico em suas cidades. Nós já tivemos conversas com prefeitos de vários estados e estamos fazendo uma rodada com prefeitos, que na verdade tem outro nome, administradores, aqui da região do Distrito Federal. No programa de hoje nós vamos conversar com o administrador Daniel Crepaldi, professor Daniel Crepaldi. Ele é administrador da cidade de Varjão. O professor Daniel não é prefeito porque no Distrito Federal as cidades são organizadas de forma diferente quando comparadas com os municípios. No entanto, o cargo de administrador é semelhante ao de prefeito. Obrigado pela participação, professor Daniel. Obrigado por ter vindo. Explica para a gente essa diferença aí de administrador e prefeito. No fundo, eles têm a mesma função, não? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco, o pessoal que está assistindo. Na verdade, como o Distrito Federal não é um município, né? A gente não é estado nem município, por isso o distrito. Aqui, o governo do Distrito Federal cumpre papel de prefeituras e de estados. Como pessoa, eu sou do interior de São Paulo, do interior de Minas, lá se tem o governo do estado e o governo dos municípios. Normalmente se tem escolinhas lá de ensino municipal e as escolas de ensino médio, por exemplo, ficam com o governo estadual. Aqui no DF não tem isso. Aqui no DF a Secretaria de Educação cuida de tudo, por exemplo. A de Assistência Social cuida de tudo. E por não termos municípios aqui, a gente também não tem eleição, né, para prefeitos, não temos Câmara de Vereadores. É uma explicação geral para quem está aí pelo Brasil afora, às vezes até se assusta. Nossa, eu não sabia. E, pois é. Então aqui o administrador regional, ele funciona como um prefeito / síndico, né, da cidade. Ele precisa cuidar da cidade. Ele não tem uma Câmara de Vereadores, o administrador não cuida da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, de Transporte. Isso é tudo feito pelo governo do Distrito Federal como um todo. E a gente tem a função de cuidar, de zelar pelas cidades ou pelas regiões administrativas, como atualmente são chamadas. Antigamente eram cidades satélites, então a pessoa sempre se refere, até hoje a gente pode se referir assim, não tem problema, desde que se compreenda do que se esteja falando. Então o que era cidade satélite hoje é região administrativa. No DF está com 33, se eu não me engano, e o Varjão, que eu administro, é uma dessas regiões administrativas. A gente tem que fazer uma interlocução, uma articulação com as outras secretarias de Estado, de governo, né? Se a nossa escola pública precisa de alguma coisa, a gente ajuda. Se a gente precisa que eles façam alguma coisa, a gente solicita. Mas eu não lido diretamente eu não tenho um secretário de desenvolvimento econômico, ou secretário de educação. Então, por exemplo, a gente cuida da tapa-buraco de rua, faz as obras que a cidade precisa, né? Mas tudo articulando com outras secretarias de Estado que têm mais poder para fazer isso. Bom, Varjão é uma cidade ou uma região administrativa, como o senhor coloca, relativamente nova, né? Apesar de há muito tempo a gente ter moradores, habitantes dessa região, ela foi reconhecida como uma região independente em 2003, é isso? Fala um pouquinho da história, por favor, de Varjão. O Varjão é uma área com muita mata, muita água e que foi subdividido por alguns pioneiros da região para produção agrícola aqui do DF como um todo, né? Então ela está cravada atrás do Lago Norte, aqui, área nobre do Distrito Federal. É uma área pequena, começou com poucas famílias, 8, 9 famílias, e que depois foi criando com a subdivisão desses terrenos. Hoje tem em torno de, né, com o novo censo nós vamos saber exatamente o que tem na cidade, porque é uma cidade que tem um fluxo migratório de saída e entrada muito grande, mas a última estimativa que a gente viu é que a cidade tem em torno de 10 a 12 mil habitantes.
é pequena a região administrativa, mas que tem uma função interessante aqui no Distrito Federal. Por ser uma comunidade de renda média baixa, vamos colocar assim, ela funciona como, né, fornecedora de mão de obra aqui para as regiões do plano piloto, fica atrás de um shopping dos mais conhecidos da cidade, atrás de uma área muito nobre. Então as pessoas ali têm uma vida muito boa. O Varjão, eu nunca ouvi ninguém dizer que não gosta de morar ali, é muito bom administrar aquela região. E a cidade tem aí, vai fazer 20 anos como região administrativa. Mas desde a década de 60, 70, aquela área ali já é ocupada, né? E hoje você vê um movimento de crescimento vertical da cidade, a tendência é que aquela região fique muito mais povoada do que é hoje, na medida em que as casas vão sendo substituídas por prédios, e que onde mora uma família hoje pode passar a morar 10, 15, 20, o que também vai começar a trazer problemas logísticos e urbanísticos para a cidade, que o poder público tem que agir de forma preventiva, que é o que a gente tenta fazer, para que depois não se torne uma bomba insolucionável, como outros grandes centros aqui do próprio DF e do Brasil. Professor Daniel, duas questões aí que me chamaram a atenção na sua resposta. Primeiro, o senhor falou que tem uma grande área verde, é isso na região? O Varjão ele é cercado por montanha e córrego, então tem ali o IBRAM tem um parque do Varjão e do Taquari com cachoeiras, com muita possibilidade turística ali na região, tem chácaras ali atrás, então por mais que seja pequeno, não é que tenha zona rural, mas tem uma zona ambiental muito grande ali. E outro ponto que me chamou a atenção, o senhor diz que a qualidade de vida da população ali é muito boa, apesar de ser uma população de média e baixa renda, é isso? O Varjão, vamos colocar no popular, já foi uma área pobre, já teve favela ali no Varjão, já teve invasões com palafitas, com casa de como é que é? Madeirite, que as paredes eram de telha, e que isso foi substituído depois por governos anteriores por projetos de moradia popular e até em outras regiões mesmo, e foi se facilitando que as pessoas tivessem acesso à moradia. Então o Varjão hoje ele é uma área 100% urbanizada, muito boa de se trabalhar, muito boa de se viver, e que as pessoas muito simples, trabalhadoras e respeitosas. Então, poxa, é um lugar muito bom de se morar. Você pega o Lago Norte, que é uma das áreas mais nobres da cidade, tem uma área que é o centro de atividades, é uma área comercial do Lago Norte. Um aluguel nessa área do Lago Norte está próximo ao que é um aluguel dentro do Varjão, num apartamento ou numa casa. Então, quando eu te falo que é de renda média baixa, não quer dizer que as pessoas tenham uma qualidade de vida ruim. Ainda se precisa prestar muita assistência social ali na comunidade, em parte dela. A gente faz um trabalho social interessante com várias entidades que temos por Brasília, mas a cidade em si é uma cidade muito produtiva economicamente. O senhor participou esse ano do Prêmio Sebrae. O senhor, quando eu digo a cidade de Varjão ou a região administrativa de Varjão, e o senhor como prefeito ou como administrador regional, em várias categorias, né? E acabou sendo distinguido aí como prefeito empreendedor. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse prêmio, como é que a cidade se preparou, por que a cidade decidiu se inscrever nessa categoria. Então, nessa administração regional que eu cuido, a gente tem lá um setor de social, um setor de empreendedorismo, um setorzinho de obras, a gente tem diversas soluções ali para a cidade. E o nosso setor de empreendedorismo, vamos citar aqui o nosso servidor lá, o Christoph Schubert, nome diferente, e ele me trouxe uma ideia que a gente acabou desenvolvendo juntos, que era a ideia de capacitar as pessoas da comunidade, aqueles que já tinham um pequeno negócio, que fosse um churrasquinho, uma barraquinha de pastel, alguém que já empreendia ou alguém que gostaria de empreender, com palestras, com orientações mesmo, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, para que a gente pudesse otimizar
a produção daquelas pessoas, otimizar custos para que elas pudessem lucrar mais. Então e criar ali dentro do Varjão uma rede de comerciantes ou de empreendedores que se comunicasse, porque às vezes o cara produzia um churrasquinho ou um salgadinho e o outro fazia festa de criança, e aí o buffet do cara passa a comprar do salgadinho da moça que está produzindo ali, tentando empreender. Então a gente acabou tentando facilitar essa comunicação interna e dar orientações para como as pessoas poderiam melhorar seu rendimento, gastar menos, para sobrar um pouco mais no fim do mês, para que elas pudessem crescer de alguma forma. E a gente nem esperava que o nosso projeto ali fosse ser visto ou reconhecido. Nós nos inscrevemos no prêmio do Sebrae e, para nossa surpresa, nós fomos contemplados como o melhor projeto aqui de Brasília e acabamos concorrendo nacionalmente, né? A gente não ganhou esse prêmio nacional, mas, poxa, imagina quantos municípios com muitas pessoas tem por aí, com milhares de moradores, com projetos que atendem a milhares de pessoas. E nós temos um projeto singelo, simples, mas que foi reconhecido pela validade, pela clareza com que o projeto agiu na vida das pessoas. É o que o senhor falou, né? Quer dizer, no Distrito Federal, tendo aí 33 regiões administrativas, quando o senhor se destaca, realmente é porque há um trabalho diferenciado que foi reconhecido pelo Sebrae. Essa iniciativa que o senhor explicou é a chamada iniciativa do empreendedorismo solidário, é isso? É porque quando você... O que é o solidário? São as pessoas trabalharem em conjunto, em prol, para beneficiar o coletivo, né? Você é solidário a alguém, você estende a mão, você ajuda. Então, nós criamos uma forma das pessoas serem solidárias umas às outras. Então, repetindo o exemplo da salgadeira, que poderia aumentar a venda dela se fosse solidária à realizadora de eventos, que poderia aumentar as vendas se dentro do evento colocasse um suco natural produzido por outra família ali da comunidade, ou um churrasquinho para um evento e tal, e por aí nós fomos fazendo. E mostrando para as pessoas onde elas poderiam buscar um dinheirinho do governo, um financiamento, um recurso, né, para que o negócio delas caminhasse com as próprias pernas o quanto antes. Professor Daniel Crepaldi, que é administrador regional do Varjão, hoje na região do Distrito Federal, é bom que se diga, hoje é o entrevistado aqui no Gente que Faz Governo, e daqui a pouco fala um pouquinho mais desse prêmio, dessa iniciativa, e explica como o prefeito se preparou, como foi esse projeto em detalhes, e explica também por que a cidade se destacou em relação às outras. Daqui a pouco aqui no Gente que Faz Governo, a gente volta já. Gente que Faz Governo está de volta, hoje conversando com o professor Daniel Crepaldi, ele que é administrador regional de Varjão, no Distrito Federal. Nós estamos numa rodada de conversas com esses administradores regionais, porque eles têm um papel parecido com o de prefeitos, só que no Distrito Federal, onde a organização política administrativa é diferente. E o professor Daniel se destacou aí dentro do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. O prefeito ou o administrador regional falava no bloco anterior sobre esse prêmio e como é que a cidade tinha ganho esse prêmio. Agora, no seu entendimento, professor Daniel, a cidade conseguiu se destacar das outras regiões administrativas, por quê? Ô Marco, eu penso que eu não você está me perguntando o meu entendimento, não estou aqui julgando. Lógico. Como os avaliadores do Sebrae. Mas o Varjão, ele tá no centro de Brasília. Ele é uma área, como eu falei no início, tá ligado a uma área nobre da cidade. E talvez seja a área ali com a mais baixa renda, a área de mais baixa renda mais próxima do plano piloto.
Então, quando a gente faz um projeto desse para tentar reduzir a dificuldade que as pessoas têm de empreender ou de tocar o próprio negócio, a gente automaticamente pode estar contribuindo com a redução da desigualdade social, com a redução do nível de renda. E eu sinceramente não sei o que os avaliadores do Sebrae pensaram, mas provavelmente o nosso tenha sido um dos mais efetivos e que realmente teria algum tipo de conclusão real para a vida dessas pessoas. Eu não sei, eu não analisei os outros projetos, mas o nosso foi bom, o nosso atendeu ali algumas dezenas de pessoas, a gente acaba por acompanhar ali o que essas pessoas andam fazendo. Nós levamos cursos para cidades atrelado ao empreendedorismo, curso de ceramista, curso de cuidador de idoso. Por exemplo, a gente fez um curso de ceramista lá, tinha talvez 20, 25 a 30 pessoas até o final. Normalmente começa com 50 e vai caindo, né? Nem todo mundo mantém assiduidade. E depois disso se criou ali a associação dos ceramistas do Varjão, dos artesãos, e dali as pessoas passam a ter renda. Então uma coisa vai puxando outra. Primeiro a gente se inscreveu num projeto, apresentou um pequeno projeto que a gente tinha, e dali a gente se viu obrigado, porque funcionou, a manter as pessoas em atividade. Então a gente já capacitou no Varjão ali, sei lá, talvez 500, 600, 700 pessoas em diversos cursos presenciais e online, em parceria com o Sistema S ou pelo próprio GDF e articulação da administração regional. O GDF é o governo do Distrito Federal, né, para quem está fora aqui da nossa região. Então, assim, mais importante do que o reconhecimento externo é o que foi gerado ali dentro. Então, talvez, sabendo disso, a gente acabou recebendo essa honraria aí. E, de alguma forma, medir esse resultado? O senhor teve alguma ferramenta para poder medir, algum número para poder medir esse resultado? Infelizmente, a gente não consegue mensurar em número, por exemplo, quanto que está sendo gerado de lucratividade para aquela senhora ou para aquele senhor. A gente não fez esse apanhado no final. Depois, até como a título de não só de curiosidade, mas de sequência no projeto, nós vamos sentar com esse pessoal um ano depois do projeto realizado para ver o que se tornou cada um, ou o que aquela capacitação ajudou, o que o projeto ajudou, porque, na verdade, a gente não pode ficar tutelando em excesso, a gente dá a linha, qualifica, capacita, organizamos pontes entre a própria comunidade, e as pessoas também precisam caminhar com as próprias pernas. O Estado aqui, na nossa administração, não consegue tutelar e fazer com que as pessoas continuem tocando seus projetos, até porque a gente tem sempre que olhar para aqueles que ainda não foram afetados por nenhum tipo de programa, ou atingidos, né, ou beneficiados. Então é meio que a gente coloca o pássaro no ar, aí ele precisa voar, mas a gente vai fazer esse apanhado, sim, do que... E um ano depois, vai ser em março, nós vamos fazer esse apanhado, já tem essa previsão, do que foi feito de cada um daqueles que estavam no meio. A gente acompanha por grupos de WhatsApp, de rede social, que muitas das pessoas que começaram no projeto ainda estão vivendo disso. O projeto foi implantado quando? Foi de fevereiro para março que a gente implementou um projeto que já... Na verdade, a gente escreveu esse projeto lá para março, abril, mas escreveu para participar do concurso, mas ele já vinha acontecendo. Então, na verdade, isso é um negócio interessante, a gente não fez o projeto para participar do programa aí do Sebrae. A gente fez pela comunidade. E quando surgiu essa possibilidade de inscrição, o Christoph, que eu falei mais cedo, ele solicitou autorização para inscrever o nosso projeto no programa e, claro, por que não? E acabou tendo esse reconhecimento posterior.
mas ali a gente não tem a cultura, ou pelo menos a intenção de fazer coisas para ganhar prêmio. A gente faz coisas para atingir, para afetar positivamente a vida das pessoas. Nesse caso, teve essa outra consequência, que foi a participação nessa premiação até nacional, já que a gente foi qualificado localmente. E sempre essa parceria com o Sebrae se mostrando importantíssima para esse resultado. Sim, poxa, o Sebrae tem um papel fundamental, porque, inclusive, depois que nós nos inscrevemos e o projeto foi avaliado, nós estreitamos a relação com o Sebrae. A nossa relação com todo o sistema S aí é muito positiva, e o Sebrae está sempre disponível para qualificar as pessoas, para nos qualificar, né? Qualificar o serviço público, e isso é importantíssimo. Então a gente não abre mão dessa parceria com o Sebrae. O senhor explicava, né, há pouco que Varjão tem uma característica aí que está muito próximo a Brasília, colada em Brasília. Agora, as cidades do Distrito Federal ou as regiões administrativas do Distrito Federal, elas têm muita dependência da economia gerada pela própria capital, né? Praticamente elas dependem da capital e do que se movimenta ali na capital. Como é que é possível criar uma cultura empreendedora para transformar a região de Varjão cada vez mais independente desses empregos, desses investimentos da capital federal? Bom, é importante a gente salientar que a indústria aqui do Distrito Federal, ela não é muito, não é das maiores. O setor de indústria aqui, o setor de serviços, o serviço público é o que é mais forte. Temos indústrias, mas não é o forte do nosso, vamos colocar, do nosso PIB. Então, assim, para que a população do Varjão, como você falou, não deixe de ser só mão de obra para o plano piloto ou para Brasília, vamos colocar assim, é importantíssimo que essas pessoas empreendam e vejam o plano piloto não como um fornecedor de emprego, mas fornecedor de consumidor. Se você está do lado do plano piloto de Brasília, vamos colocar assim, da capital do país, tem recurso, tem dinheiro ali para você ganhar. Então, o que a gente tenta fazer é fazer com que as pessoas encontrem seu nicho de atuação, encontrem onde elas podem ganhar seu dinheirinho, sair dessa região só do Varjão, que é pequena, como uma cidadezinha de interior mesmo, de 10 a 15 mil habitantes, e tentar buscar um mercado mais amplo, que é esse mercado do plano piloto. Então o cara pode fazer uma tapioca e vender na porta de um ministério. O cara pode fazer tapioca, cuscuz, entregar marmita na porta de um tribunal jurídico, aí, vamos colocar assim. Então não dá para ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Então a gente, como administração regional, nosso poder é um pouco restrito de fazer esse tipo de movimento, mas a gente faz tudo que pode e até extrapola nossas funções fazendo parcerias com outros órgãos que podem nos ajudar nisso. Então, o empreender ali na nossa região é entender que o nosso mercado não está ali dentro, o nosso mercado está fora. Está fora para onde? Está fora no Lago Norte, está fora no plano piloto, está no Taquari, que é outra região nobre, muito próximo ao Varjão, e por aí vai. Aí as pessoas estão entendendo isso. Mas para isso as pessoas precisam ter produtos de qualidade. O morador de Brasília, o consumidor de Brasília, ele é exigente. Não é qualquer tipo de coisa que é consumida, né? Então, se você vai atender um público A ou B, você tem que ter produtos com aquele nível de qualidade, podendo até ter o preço que se espera de produtos de qualidade para essa classe social, mas você precisa definir o nicho, e a gente explica essas coisas, explicou no curso e vamos continuar explicando a partir do ano que vem, né? Que ano que vem já é semana que vem. Então, para nós foi muito válido, certamente foi muito válida a experiência para as pessoas que participaram desse projeto e a gente ficou bastante satisfeito com o resultado local. Agora, como incentivar
morador de Varjão a ser um empreendedor? Porque uma coisa é ele aprender ali a técnica, outra coisa é essa característica inerente, né? Como é que se juntam essas duas questões para a gente ter mais empreendedores em Varjão? Ó, ali a gente está numa região que o cara não empreende para ficar rico, entendeu? Às vezes você tem um menino de classe B ou A e ele quer ser empreendedor, lança uma startup, o cara ele tá vendo cifras muito diferentes do que um comerciante ali, um empreendedor do Varjão, tá vendo ali que ele possa acessar. Então, ali a gente não trabalha com a ideia de que, olha, você vem aqui, você vai ampliar isso aqui, você vai ter não sei quantas filiais, vai expandir para o Brasil, né? Vai ganhar milhões. Não é nessa linha. A gente, muitas vezes, o empreendedorismo é para o cara subsistir, cara. É para ele ter a renda dele, para sustentar a família, para poder comprar as coisinhas dele, para ter uma vida comum. Ali não existe essa, vamos colocar no bom sentido, essa ganância de se empreender para enriquecer, mas é de se levar a vida boa como já se levam ali e melhorar isso e depender cada vez menos do poder público para solucionar seus problemas. Queria agradecer a participação do professor Daniel Crepaldi, ele que é administrador regional do Varjão, um cargo muito semelhante ao de prefeito, nessa rodada de conversas que nós estamos tendo aqui com esses administradores regionais do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua iniciativa, parabéns pelo prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae e conte sempre aqui com o canal Empreender para que a gente possa divulgar e levar essas experiências para outras cidades. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Gente que faz governo vai ficando por aqui. A gente volta a semana que vem com essas boas iniciativas de gestores públicos em todo o país. Até lá!